Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos nos aproximando da Páscoa, estamos a caminho da Páscoa, que em breve celebraremos com toda alegria a ressurreição de Jesus, antes rememorando a caminhada dele até a cruz, a morte e a ressurreição na Páscoa que se aproxima. E esse tempo de preparação para a Páscoa, chamada de Quaresma, né? São 40 dias de preparação. Hoje é o 4º domingo da Quaresma, que é esse tempo de reflexão, de autoexame, para celebrarmos a Páscoa melhor preparados e preparadas, mais abertos à Palavra de Deus, a uma comunhão mais profunda com Jesus Cristo ressurreto. Eu já peço que abram as Bíblias em João, capítulo 9, que é o texto de hoje. O texto vai ser João, capítulo 9, versículos 1 a 41. Um texto um pouquinho longo, mas é bom que a gente vê a história completa, né? Aquela passagem completa do encontro de Jesus com o cego de nascença, que é curado. E aí nós vamos relembrar essa passagem daqui a pouco. Mas antes, também pensando nesse tempo de preparação para a Páscoa, que às vezes as pessoas confundem que é algo só da Igreja Católica, né? Mas não é só da Igreja Católica. O calendário reformado litúrgico, né? Quando começou a Igreja Presbiteriana, Calvino, também tinha esse momento ao longo do ano de preparação para a Páscoa, de conversão. Inclusive uma curiosidade, digamos assim, interessante, que nas nossas liturgias os irmãos e irmãs reparam que sempre há um momento de confissão de pecados, né? Na liturgia sempre tem um momento de confissão de pecados. Essa foi uma contribuição de Calvino que fez, assim, deu ênfase que esse momento da confissão não podia faltar nas nossas liturgias. E o tempo de Quaresma é um tempo que a gente dá ênfase a esse momento da confissão de pecados, do arrependimento, da conversão, em preparação para a Páscoa. E nesse sentido, antes de lermos o texto, eu convido os irmãos e irmãs a ouvirmos juntos uma música popular, de uma jovem compositora pernambucana, uma jovem que é multiartista, né? Dançarina, compositora, cantora, lá de Pernambuco. Ela se chama Flaida Ferro e ela tem uma música chamada Me Curar de Mim. Ela é muito pertinente para esse nosso período quaresmal, de preparação, de conversão, de aprofundamento da nossa espiritualidade. Então, vamos primeiro ouvir a música, que também tem relação com a nossa reflexão de hoje. Daqui a pouco partiremos para a leitura. Pedir para a área colocar, então, por favor. Escutem com atitude de oração essa música. Sua maldade
que fale aos nossos corações ao escutar essa bela e profunda canção, que é também uma oração. Vamos ao texto então, irmãos. João capítulo 9, versículos 1 a 41, que passo a ler. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu: Não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dizendo isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e com o barro ungiu os olhos do cego e disse: Vá se lavar na piscina de Siloé. Esta palavra quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, perguntavam: Não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele mesmo. Outros, porém, diziam: Não é ele não, mas parece com ele. Ele, no entanto, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que seus olhos se abriram? Ele respondeu: O homem, que se chama Jesus, fez barro, ungiu meus olhos e me disse: Vá se lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Perguntaram: Onde está esse homem? Ele disse: Não sei. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e abriu os olhos do cego. Então os fariseus lhe perguntaram como é que tinha recuperado a vista. Ele disse: Alguém colocou barro nos meus olhos, eu me lavei e estou enxergando. Então os fariseus disseram: Esse homem não pode vir de Deus, ele não guarda o sábado. Outros diziam: Mas como pode um pecador realizar esses sinais? E havia divisão entre eles. Perguntaram outra vez ao que tinha sido cego: O que você diz do homem que abriu seus olhos? Ele respondeu: É um profeta. As autoridades dos judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Até que chamaram os pais dele e perguntaram: Este é o filho que vocês dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram: Sabemos que é o nosso filho que nasceu cego. Como é que ele agora está enxergando? Isso não sabemos. Também não sabemos quem foi que abriu os olhos dele. Perguntem a ele. É maior de idade e pode dar explicação. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo das autoridades dos judeus, que haviam combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: É maior de idade, perguntem a ele. Então as autoridades dos judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Confesse a verdade, nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, isso eu não sei. Só sei que eu era cego e agora estou enxergando. Eles insistiram: O que é que ele fez? Como que abriu seus olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse, vocês não me escutaram. Por que vocês querem ouvir de novo? Será que também vocês querem se tornar discípulos dele? Então insultaram o cego curado e disseram: Você que é discípulo dele, nós porém somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu:
Isso é de admirar. Vocês não sabem de onde ele é. No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aquele que o respeita e faz a sua vontade. Nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não vem de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram: você nasceu inteirinho no pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus, ouvindo dizer que tinham expulsado aquele que fora cego, foi à procura dele e perguntou-lhe: você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse: você o está vendo, é aquele que está falando com você. O cego que tinha sido curado disse: eu acredito, Senhor, e se ajoelhou diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele ouviram isso e disseram: será que também somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam nenhum pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Amém. Uma passagem muito interessante, não é, irmãos? Muito rica, mas eu vou pontuar aqui 3 coisas. A primeira é que é pela fé que se pode alcançar a iluminação. Pela fé é que se pode alcançar a iluminação. Aquele cego de nascença estava ali, uma vida abatida, uma vida negada. Ele também mendigava, não tinha perspectiva de vida, vivia pedindo esmolas. E ele se encontra com Jesus. Jesus o encontra no caminho. E a pergunta que os discípulos levantam é: mestre, quem será que pecou para que esse homem seja cego? Né? Os discípulos perguntam: quem pecou? Será que foi ele ou seus pais? E aí Jesus diz: não foi ele que pecou nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifeste a glória de Deus, as obras de Deus. E Jesus, como diz o texto, disse que a luz do mundo, e cuspiu no chão, fez um barro, né, com a sua saliva, e ungiu os olhos do cego com aquele barro. E disse ao cego: vá se lavar na piscina de Siloé. Siloé que quer dizer o enviado. Lembrando aqui que Jesus foi o enviado do Pai para nos trazer salvação. E o cego ouviu a palavra de Jesus, foi tocado por Jesus, ungido por Jesus com barro nos olhos e seguiu a palavra de Jesus. Ele foi à piscina de Siloé, lavou-se e foi curado. E voltou enxergando. O primeiro passo, irmãos e irmãs, é que nós vemos que esse cego, pela fé, consegue enxergar. Jesus, em várias passagens, disse: a tua fé te curou. Várias passagens, né? E nessa passagem ele não diz isso, mas nós vemos um cego movido pela fé, movido pela palavra de Jesus, ungido com barro nos olhos, que vai à piscina de Siloé, se lava e experimenta a cura para a sua cegueira. Mas nós percebemos que essa cegueira tem várias camadas e que esse cego vai enxergando cada vez mais. Além de enxergar fisicamente as imagens, as cores, as formas, ele vai enxergando cada vez mais uma dimensão espiritual. E é isso que Jesus fala muito. O Evangelho de João é muito rico nisso, né? Jesus começa falando das dimensões muito essenciais, materiais, orgânicas, e a partir daí ele fala de coisas muito profundas, espirituais.
É assim quando ele fala do pão, partilha o pão, as pessoas se alimentam, e depois ele vai dizer sobre o pão da vida, que é o próprio Jesus, que nos alimenta para a vida eterna. Jesus começa a falar da água com a samaritana, que ele estava com sede, pede água, inicia aquele diálogo que nós ouvimos a pastora Silvana pregar no ano passado, e a partir daquela água que matava a sede do povo, ele falou da água da vida, da água viva, que ele diz que eu ofereço essa água viva, e quem bebe dessa água não mais terá sede, e essa água se transforma em uma fonte dentro de você, que jorra para a vida eterna. E aqui mais uma vez no Evangelho de João, Jesus, a partir dessa situação da visão, da cegueira, ele começa falando da visão física e vai aprofundando para falar dessa visão mais profunda, espiritual. E aqui nós percebemos que para ter essa visão mais profunda, mais ampla, plena da vida, não só das imagens, das cores e das formas, mas da vida de Deus, de si mesmo, do outro, é necessário fé. E a fé em Jesus. E o cego de nascença aqui que foi curado dá um exemplo disso. Primeiro ele foi ungido com barro nos olhos, né? Jesus preparou aquele barro ali, colocou nos olhos, ele foi se lavar, se curou da visão. E aí as pessoas perguntavam: cadê aquele cego que vivia mendigando? Agora ele está enxergando, está se movimentando, está percebendo agora outras possibilidades para a vida, já não vive ali prostrado, mas caminha, vive, até que o cego diz: não sou eu mesmo. E primeiro, a primeira percepção que ele tem de Jesus, que ele vai dizer, quando dizem assim, perguntam para ele: como é que seus olhos se abriram? No versículo 11 diz, ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, ungiu meus olhos e disse: vá se lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Ao enxergar fisicamente, a primeira percepção que ele já começa a ter, se ampliando, é enxergar o homem, Jesus. Ele enxerga aquele homem que foi cuidadoso com ele, que foi ao seu encontro, e que mais que ficar se perguntando por que ele era cego, quem pecou, olhou para aquele homem não como uma pessoa condenada a qualquer tipo de maldição, mas viu naquele homem uma pessoa em quem poderia se manifestar a glória de Deus. Não uma vida condenada, fechada, acabada, prostrada, condenada ao sofrimento e à prostração eterna. Não, ele viu ali possibilidades. Ele viu ali, naquela situação mendicante, cega, que a glória de Deus precisava se manifestar. Então primeiro o cego vê esse homem que ungiu seus olhos com barro. Mais adiante, ele encontra os fariseus. Se a gente lê os capítulos anteriores de João, Jesus já teve conflitos aqui com os fariseus, com a autoridade dos judeus. Nesse capítulo não vai ser diferente. Então os judeus, os fariseus procuram saber e observam que era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e abriu os olhos do cego. E ao invés de se alegrar com a cura daquele homem, de perceber a beleza do gesto de Jesus, aquele toque que curava, que dava vida nova, o que eles enfatizaram foi que Jesus fez isso no dia de sábado. E se fez no dia de sábado, que deveria ser guardado, essa era a compreensão daquela época, um guardar, que era não fazer nada, que era não poder nem ajudar uma outra pessoa, uma leitura legalista do sábado, foi justamente isso que eles se apegaram para condenar o gesto de Jesus. E aí eles disseram: esse homem não pode vir de Deus, ele não guarda o sábado. Esse foi o olhar das lideranças religiosas que condenaram aquele gesto de cura porque não se enquadrava no dogma da época ou numa interpretação legalista do sábado. E aí vem a segunda percepção do cego sobre Jesus, e que a gente vai percebendo que esse cego, não mais cego, começa a enxergar de forma cada vez mais ampla. Começou a enxergar as coisas, enxergou em Jesus aquele homem que o curou, e agora o cego vai dizer:
O que você diz do homem que abriu seus olhos? Perguntaram os fariseus, e o cego disse: é um profeta. É um profeta. No versículo 17. Então o cego vai percebendo que aquele homem, Jesus, é um profeta, um enviado de Deus para comunicar a palavra de Deus, chamar a conversão, anunciar vida nova e esperança. Só que o cego ainda vai ampliar mais a sua visão nessa caminhada. Depois de passar toda essa conversa com os fariseus e autoridades do Senhor, vão chamar os pais dele. Esse rapaz era cego mesmo? E os pais dizem: ele era cego, agora está enxergando. Agora o que aconteceu com ele eu não sei, né? Como diz o povo, tiraram o braço da seringa, né? Porque sabiam que corriam o risco se dissessem que foi Jesus que tinha curado. Porque, como diz o texto lá no versículo 22 e 23, os pais do cego disseram isso, que não sabiam o que foi que aconteceu com o filho, porque tinham medo das autoridades dos judeus, que haviam combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais que se curou da cegueira disse: é maior de idade, perguntem a ele. Tiraram o corpo da história. Então, nesse processo mais adiante, depois que expulsam o cego de nascença, agora curado, depois que expulsam esse cego, ele vai reencontrar Jesus. Jesus vai novamente encontrar, porque além de ter curado esse cego, Jesus o acolhe lá adiante quando ele é expulso pelas autoridades dos judeus. E Jesus, ao encontrá-lo, perguntou ao homem curado, ao cego curado: você acredita no Filho do Homem? E o cego, que agora enxergava, perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse: você o está vendo, é aquele que está falando com você. O cego, que tinha sido curado, disse: eu acredito, Senhor. E aqui temos mais um aprofundamento do olhar daquele cego que foi curado, porque ele primeiro viu que Jesus era o homem Jesus. Depois ele declara que Jesus era profeta, que aquele homem era também profeta, e que além de homem e profeta, aqui nesse reencontro com Jesus, ele vai reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, o Senhor da história. Então a gente vê, irmãos e irmãs, como aquele homem que era cego foi curado de muitas cegueiras e foi conseguindo enxergar muitas coisas. Foi enxergando a paisagem, as pessoas, enxergou que Jesus era o homem que o ungiu com barro, enxergou que aquele homem, além de homem, era um profeta, reconheceu em Jesus um profeta, e além de homem e profeta, aquele homem, Jesus, era o Senhor. Ele faz aqui uma profissão de fé profunda, reconhecendo, percebendo, enxergando, reconhecendo que Jesus é o Senhor da sua vida, da sua história. Então vejam como esse enxergar aqui em João tem muitos sentidos que vão se aprofundando, até chegar a essa percepção maior de conseguir enxergar e reconhecer Jesus como o Senhor da vida, da história. Mas, além da fé, para encontrar essa iluminação, porque esse processo do homem cego que foi curado foi um caminho de iluminação. Ele aos poucos foi se tornando uma pessoa iluminada, que conseguiu ter a iluminação de perceber Jesus em todo o seu significado de homem, profeta e Senhor. Mas além de fé, para alcançar a iluminação, é também necessário humildade. Foi o que faltou aos fariseus e às autoridades dos judeus. Humildade foi justamente o que faltou aos fariseus e autoridades dos judeus, e por isso eles não conseguiram enxergar aquilo que o ex-cego enxergou. O cego enxergou o homem Jesus, a sua humanidade. O cego curado
enxergou em Jesus um profeta, enxergou em Jesus o Senhor, mas os fariseus e autoridades não enxergaram. Eles viam Jesus, eles viam as pessoas, enxergavam no sentido físico, mas não enxergavam espiritualmente. E a grande barreira para eles foi a falta de humildade. A falta de humildade. Lá adiante no texto, quando mais uma vez eles retomam a conversa com o cego curado chega a fazer uma provocação a eles, né? Porque ele já tinha contado que Jesus ungiu com barro, que ele foi à piscina de Siloé, foi curado. Ele repetiu isso algumas vezes aqui nesse texto, né? E aí, numa certa altura, ele diz: por que vocês querem ouvir de novo? Eu já contei essa história quantas vezes? E aí ele faz uma provocação muito interessante. Ele pergunta: será que também vocês querem se tornar discípulos dele? Será que vocês também querem se tornar discípulos dele? Isso ele pergunta aos fariseus, às autoridades, que ao invés de se alegrar com a cura, se apegaram à letra da lei e queriam condenar Jesus porque ele fez isso no sábado. Mas olha que pergunta interessante, né? Provocativa. É um chamado à conversão. Será que vocês querem se tornar discípulos dele? E aí, nós vimos qual foi a resposta, que demonstra a falta de humildade daquelas autoridades judaicas e dos fariseus. Ao ouvirem essa pergunta, o que é que eles dizem? Insultaram o cego curado e disseram: você que é discípulo dele, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós somos discípulos de Moisés, não desse qualquer aí que eu não sei nem de onde vem. Olha a arrogância, a prepotência das autoridades da lei dos fariseus. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele é. Aí nós encontramos, irmãos e irmãs, essa arrogância. E mais adiante, o cego questiona essa posição deles, porque ele diz: olha, se me curou, como é que não faz parte? Como é que não é da parte de Deus e não faz a sua vontade? Nunca se ouviu falar que ninguém que tenha curado um cego de nascença, se esse homem não vem de Deus, não poderia fazer nada. O cego responde. E aí, mais uma vez, os fariseus e autoridades dos judeus retomam a arrogância, o legalismo, o senso de superioridade, e vão dizer: você nasceu, dizem ao cego curado, você nasceu inteirinho no pecado e quer nos ensinar? Vejam a arrogância, como se diz: você não tem nada a nos ensinar, nós sabemos tudo, nós aqui sabemos da lei, e além de Moisés, não desse homem que a gente nem sabe de onde veio. Então vejam, e o expulsaram, o cego curado. Então, irmãos e irmãs, nós vemos aí o quanto a humildade é necessária para a iluminação, para enxergar a luz do mundo que é Jesus. E como aqui a falta de humildade impediu os fariseus de serem iluminados por Jesus, de poderem se desapegar da letra da lei e perceber que mais importante que a lei é o Espírito. Paulo vai dizer: a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. O Espírito da lei que foi revelado lá atrás, no Antigo Testamento. Porque o Espírito da lei era misericórdia, era cuidado, era libertação. E isso se perdeu no caminho. E aqui está sendo denunciado, quando eles se apegam ao sábado e queriam impedir que o bem fosse feito no sábado. Faltou humildade aos fariseus e doutores da lei. E aqui vem a música que nós escutamos. Às vezes a cegueira é uma cegueira espiritual, é uma cegueira ética. E nós às vezes precisamos nos perguntar, como lá adiante alguns deles perguntaram, né? Será que também somos cegos? Lá no versículo 40, alguns fariseus que estavam perto dele ouviram, estavam ali perto de Jesus, reencontrando o cego, perguntaram: será que também somos cegos?
E essa é uma pergunta boa para nós nesse período de Quaresma, né? Será que ainda somos cegos? Ou outra pergunta: quais serão os nossos pontos cegos? Porque quem enxerga tem um ponto cego. Quem dirige sabe bem disso, né? O motorista sabe que ele tem um ponto cego. Mesmo enxergando, tem alguma distância, alguma passagem no nosso campo visual que a gente não enxerga. Então esse tempo de Quaresma é bom nos perguntar: será que somos cegos? Ou quais são os nossos pontos cegos? Quais são essas falhas que não enxergamos? Purifica-nos das faltas escondidas, diz o Salmo 19. Então é importante nos perguntarmos e percebermos que a gente precisa ter humildade para enxergar os nossos pontos cegos. Precisamos ter humildade. E não é à toa que Jesus ungiu com barro os olhos do cego que foi curado. Ele ungiu com barro. Isso tem um significado. Lá em Gênesis, como é que Deus faz o ser humano? Pega o barro, né? Vai modelando o barro e sopra o Espírito, o hálito divino, o Espírito Santo. O barro. Lá nos profetas a gente encontra o profeta dizendo: faz de mim um barro, toma você como barro nas mãos do oleiro e faz de mim um vaso novo, como foi cantado aqui. Então Jesus, quando unge os olhos do céu com barro, ele está querendo dizer que para a gente enxergar, a gente precisa ter o barro da humildade nos nossos olhos. Precisamos nos reconhecer como feitos de barro, não feitos de ouro e bronze, como às vezes a gente corre o risco de cair nessa ilusão. Mas somos feitos de barro. E isso é importantíssimo, irmãos e irmãs, para enxergarmos a luz de Jesus. Porque é a humildade que nos permite não sermos orgulhosos, não sermos arrogantes, prepotentes. E é isso que está na base das discórdias, dos conflitos, das guerras. É que nós estamos vendo hoje no mundo. Um senhor lá do hemisfério norte se achando dono do mundo, não é? E aí bombardeia. E é interessante sobre enxergar Jesus. Como o cego conseguiu enxergar Jesus, porque também tinha humildade, coisa que os fariseus e autoridades não conseguiam enxergar Jesus, porque não tinha humildade. E aí, essa semana eu vi um card, um desenho, em que aparecia Jesus montado num leão, e atrás, assim no fundo, bombas, mísseis, não é? E algum símbolo de Israel. E a intenção desse desenho era associar Jesus a Israel e como que justificando essa guerra que Israel está apoiando os Estados Unidos contra o Irã, não é? Colocando Jesus como um guerreiro e tal, como se Jesus legitimasse essa guerra ou qualquer tipo de guerra. Aí nós temos um caso de cegueira, pode-se dizer. É uma leitura equivocada. Jesus é o príncipe da paz. Não existe justificar a guerra em Israel ou uma defesa de Israel a qualquer custo. Como o próprio Trump, né, se coloca como um enviado de Deus e usando o nome de Jesus para isso. Isso é uma cegueira, isso é prepotência, isso é acobertar a prepotência e a maldade com o Evangelho. Nós precisamos ter olhos abertos para perceber isso de forma crítica. Então, humildade, irmãos e irmãs. Humildade para se libertar dos legalismos. Humildade, inclusive, para se libertar da arrogância e também de privilégios. É preciso humildade para desejar e perseverar no sentido de se despojar de privilégios para encontrar a luz de Jesus. E por fim, irmãos e irmãs, diferente das autoridades e dos fariseus, o cego que fez esse percurso de iluminação, de conseguir perceber Jesus de forma cada vez mais profunda e completa, e encontrar em Jesus o homem, o profeta, o Senhor, ele foi expulso daquela sinagoga, daquele grupo que estava ali, mas ele reencontrou Jesus, e aí pôde celebrar a cura e a alegria de uma vida nova. A cura e a alegria de uma vida nova. Então, irmãos e irmãs, que nesse tempo de preparação para a Páscoa, que a gente possa enfatizar no nosso dia a dia, nas nossas reflexões, nas nossas orações, essas dimensões da fé e da humildade,
E esse tempo de reflexão não só como um tempo de perceber as falhas, que é importante, às vezes perceber que para superar os nossos erros, nós precisamos enxergá-los, vencer a cegueira da vaidade, mas perceber que pode ter um desconforto nisso, como cantou a Flaira, né? Quando ela diz, dói, me expor assim, né? Pode doer também reconhecer as nossas próprias falhas, mas é preciso ter coragem para isso, e a fé é essa coragem, para nos enxergarmos inteiros, porque esse também é o caminho da iluminação, esse é o caminho em que nos permite celebrar a cura e a alegria de uma vida nova com Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, que não sejamos, Paulo diz em Efésios 5, concluindo versículos 8, 9 e 14, ele diz assim: outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso, comportem-se como filhos e filhas da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Saibam discernir o que é agradável ao Senhor. E por fim, é por isso que se diz o apóstolo Paulo: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Como fez com aquele homem cego que foi curado, Cristo me iluminará, te iluminará. Desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, Cristo te iluminará. Amém.